Graça e paz, irmãos, estou aqui de volta com a segunda parte desta mensagem, aonde o tema é de Deus e não dos homens. O evangelho que Paulo, no livro de Gálatas, ele nos dá discernimento, entendimento que ele recebeu de Deus, que ressuscitou ao Filho dele, Jesus Cristo. O evangelho que Paulo recebe não foi segundo homens, mas segundo o próprio Deus. E na primeira parte, você que ainda não ouviu ainda a primeira parte, adquira esta mensagem para poder dar continuidade com essa segunda parte, onde nós estamos aqui trazendo não o nosso pensamento, mas o que diz o Evangelho da Graça, para despertamento do homem interior que há dentro de você. E, desde já, esse amigo que vos fala aqui é o Paulo Santos, e quero aqui, através desse projeto Vida Nova Salvador, convidar você para fazer parte desse projeto. No livro de Gálatas, no capítulo 1, nós falamos aqui que Paulo, ele vem declarando de onde vem o evangelho que ele prega. Paulo, ele nos dá claramente o entendimento do evangelho do homem e do evangelho genuíno, verdadeiro, único, que veio na nova aliança pelo sangue de Cristo. Cristo é o Cordeiro, é a oferta. Cristo, ele é dado pelo Pai para pagamento do pecado que havia na humanidade. O pecado de Adão e Eva finaliza na cruz. Todo homem pecador não conseguia com as suas obras de maneira nenhuma chegar a Deus. Na lei que Moisés traz, a lei aponta, sinaliza, mostra qual era o pecado, mas de maneira nenhuma o homem conseguia com as suas obras pagar por esse pecado. Deus, quando ele nos dá o Filho dele para morrer na cruz, é o cumprimento do que estava escrito no Velho Testamento. Cristo vem e conclui tudo isso. E ele faz com que tudo isso se cumpra. Por isso ele diz, está consumado. Está consumado. O pecado que havia sobre o homem diante de Deus já não existe mais. Eu fui comprado e pago com o sangue do Cristo. Ele nos justifica. Eu já sou justificado por Cristo. Não são as minhas obras que irá me justificar. É o que Cristo fez que me justifica. Eu já tenho a justiça de Deus na minha vida, sobre mim. E Paulo está deixando aqui para mim e para você um entendimento que os homens irão criar, irão inventar, os homens irão trazer aos lugares que as pessoas se reúnem para buscar a Deus, estão seguindo a influência do entendimento de homens com ideias, com inspirações que são carnais, porque é isso que a carne faz. A carne, ela tem fruto de idolatria, de feitiçaria, mas mais à frente vamos falar sobre as obras da carne, para você entender que muitas das coisas que o homem coloca ali são obras da carne e não leva você a Deus, porque a única forma de você chegar a Deus é pela fé que Cristo já pagou, já fez, já cumpriu tudo na cruz do Calvário. Essa é a nova aliança. E as pessoas estão vivendo de Velho Testamento, das histórias dos judeus. E não só estou me referindo à igreja no sentido dos evangélicos, mas tudo isso serve para qualquer tipo de lugar aonde se coloca o homem de uma forma religiosa para aproximá-lo de Deus. O homem, ele cria, ele traz culturas, costumes, para que com isso dê uma falsa sensação à pessoa de que ela está em paz com Deus, por ela ir para um ritual, para ela ir para uma lavagem, para ela participar de um cortejo.
É uma falsa sensação de santidade. Quando não tem uns que vai ao extremo, subir no monte, fazer jejum, achando que esses méritos que ele mesmo adquire vai substituir o mérito de Jesus. Ninguém pode tomar o mérito, a honra e a glória de Cristo. Porque ninguém foi perfeito para poder pagar na cruz o que Cristo, sendo o único, pagou. Você precisa entender isso. Você precisa deixar que o Espírito Santo revele a você o seu chamado. Paulo, quem era Paulo? No capítulo 1, no versículo 14, ele diz que ele era do judaísmo e ele era extremamente zeloso nas tradições, assim como eram os pais dele. Talvez você diga, mas eu nasci lá, eu nasci assim. Você precisa deixar que o Espírito Santo te mostre qual é a vontade de Deus e não a sua e nem dos seus pais. A tradição de família, a tradição do povo. Você quer seguir ao evangelho de homens ou o evangelho de Deus? Porque no evangelho de Deus a aliança é com Cristo. Não há méritos e nem honra para homens. Toda a glória do homem é passageira, a de Cristo é eterna. A de Cristo, ela é eterna. E Paulo, no capítulo 1, no versículo 15, ele disse: mas quando aprover a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. No versículo 16, revela seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, em 1987, eu busquei a Deus em uma igreja. E durante esses anos, o que eu aprendi, o que foi ensinado, vem da cultura judaica, vem das guerras do Velho Testamento, vem da história de homens e mulheres, de heróis da fé, mas que ficou no passado, que ficou no Velho Testamento, que ficou no véu que era posto sobre Moisés para falar da lei. Eu não aprendi sobre a nova aliança no sangue de Cristo, porque isso, como disse Paulo, tem que ser revelado pelo Filho. Eu agradeço a Deus pelo chamado, por ter sido separado nesses tempos de hoje para ter essa revelação do Evangelho da Graça, o Evangelho da Nova Aliança, aonde as ordenanças que outrora eu praticava e ensinei a muitos a praticar, campanhas, dízimos, consagração de dizimistas, batismo nas águas, ceia, santa ceia. Quantas coisas eu estava lá. Eu trabalhei para homens, achando que fazia para Deus, criando coisas como artista plástico para homens e achando que era para Deus. Mas eu agradeço ao Senhor que iluminou aos meus olhos, abriu o meu entendimento. Romanos capítulo 12 diz que Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus, por esta rica oportunidade
de hoje ter o discernimento, os olhos abertos, a mente iluminada de Cristo. Na terceira parte da nossa mensagem, eu vou trazer para você mais compreensão, mais entendimento sobre o Evangelho da Graça. Depois de sair da religiosidade evangélica ou de outro segmento religioso que você possa estar, eu quero responder algumas perguntas que podem estar vindo dentro de você. Eu saí de lá porque eu entendi que eu não tenho mais que estar debaixo de campanhas, de votos, de costumes judaicos e nem de tradições que não tem nada a ver com Cristo. Por isso, eu lhe digo, amigo ouvinte, entenda. Veja o que diz no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por meio de Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Assim tem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas sem entendimento da verdadeira justiça, a que vem de Deus através de Cristo, e não por obras que têm que ser cobradas, impostas, para que você ache que com isso já tem a Deus e é salvo por Cristo. Olha o que diz no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos, para a justiça de todo aquele que crê. No versículo 5, ainda vem concluindo: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem desceu ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Oh, glória! Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz a confissão para a salvação. É tão simples, meu amado, minha amada. O que Deus está colocando para você, não há fardo. Jesus tomou sobre ele. Capítulo 10, versículo 10, ainda vem dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E no versículo 13 do capítulo 10 de Romanos, ainda vem falando para mim e para você: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creem, e não creram naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não fosses enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Diga glória a Deus. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você entendeu? O evangelho da graça não está baseado nas conquistas que o homem faz para ter mérito, mas está em Cristo, o que ressuscitou dos mortos. Antes da ressurreição, ele estava vivendo para cumprir as Escrituras, para dar fim à lei, para trazer fim ao Velho Testamento e trazer para nós agora um novo testamento, uma novidade de vida. A novidade de vida está a partir da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Agradeça a Deus porque Ele me separou para trazer a mensagem do Evangelho da Graça. Eu que outrora estava também com a igreja, pregando as coisas que Cristo já aboliu. Eu estava lá, mas agradeço por hoje ter minha mente ativa em Cristo, ter os meus olhos iluminados, os meus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. E espero que nessas mensagens você possa ser alcançado. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família, e que você possa ainda em vida reinar com Cristo. Existem promessas na graça. Existe muita coisa ainda que nós estaremos ainda aqui colocando para você. Até mais. Graça e paz.